Bom dia a todos. Eu queria dar um bom dia especial para o Dr. Otávio, doutora Francine, Dr. Jordan e a todos os demais presentes. E antes de começar a minha exposição, eu queria contar um pouco de como foi que eu fiquei muito feliz com o convite da classe para estar presente aqui hoje e expor um pouco sobre o nosso trabalho lá na Corregedoria. E dizer que eu acho que eu só me dei conta da encrenca que eu me meti chegando aqui, que eu vou falar sobre retificação extrajudicial e parcelamento do solo, nada mais nada menos que para registradores. Do lado está o Dr. Jordan e a doutora Francine. Então, eu não preciso... Eu dei graças a Deus que eu não tenho que falar nada sobre incorporação imobiliária. Bom... Vamos começar. Como que eu fiz o trabalho? Assim, o trabalho é muito... O tema que me foi... O tema que foi escolhido, no caso, ele é muito amplo, então eu tive que fazer um corte. Não tinha como, assim... A parte de parcelamento do solo do nosso novo código são mais de 50 artigos. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu peguei todos os dispositivos da retificação extrajudicial, coloquei... revisei exatamente as sugestões e críticas apresentadas pela Noreg por todos os registradores na época da confecção do novo código. E, infelizmente, daí para parcelamento do solo, eu peguei apenas um ponto específico que não teria tempo para abordar com mais profundidade. Então, eu vou começar a minha apresentação. Aqui eu trouxe, na verdade, algumas definições, alguns excertos, né, sobre retificação extrajudicial, que eu busquei junto ao Vinícius Salles. Então, quando cabe a retificação extrajudicial, em caso de omissão, imprecisão e veracidade da informação contida na verbação no registro, é o artigo 212 da Lei 6.015. Não se retifica o imóvel, mas a sua descrição. E exatamente a diferença entre as demandas que versam sobre os limites do domínio imobiliário, reivindicatória, demarcatória e discriminatória, pois em todas as ações a prioridade ou a informação determinante é aquela que consta no folho real, enquanto que na retificatória é exatamente o oposto. Se parte do físico para o tabular. Bom, tendo isso em mente... O procedimento adotado pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Não houve exclusão da possibilidade da via judicial pelo prejudicado, de acordo com o parágrafo único do artigo 212. Bom, daí eu trouxe exatamente a divisão doutrinária dos dois tipos de retificação extrajudicial, a unilateral, que é o inciso 1º do 213, Eu acho que eu posso dispensar a leitura, que na verdade eu trouxe aqui exatamente todas as alíneas, né, do inciso 1º. Omissão ou erro cometido na transmissão de qualquer elemento do título, indicação, atualização de confrontação, alteração, denominação do logradouro, né? Aqui a continuação até a linha G. E esse não é... E para esses dispositivos legais, o nosso código reservou muito pouco. Reservou basicamente os dois primeiros dispositivos, se eu não me engano, os 701 e 702. Né? Porque a retificação, digamos, propriamente dita, onde estão exatamente, onde precisa de uma melhor regulamentação, seria a bilateral, que é do inciso 2 da 6.015, que é apenas, ao contrário do inciso 1º, que pode ser de ofício, essa é apenas a requerimento do interessado, e no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, que resulte ou não a alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional com cadastro no CREA.
Bom, esse aqui é o beabá de vocês, eu me sinto até constrangido em trazer coisas tão básicas assim, mas eu coloquei isso mais para situar a apresentação, né? Então, daí agora eu trouxe os dispositivos do nosso novo Código de Normas, e como eu falei para vocês, assim, as duas primeiras, o artigo 701 e 702, trata basicamente do inciso 1º, da retificação unilateral, que é o erro do título, a retificação do instrumento e não do assento. E o 702 é a possibilidade de convolução por documento público. Isso aí foi uma sugestão até acolhida pela equipe que elaborou o novo código, quando foi oportunizada a manifestação dos senhores. Então é bem interessante, acho que a redação original era que a gente aceitasse que essa convolução por documento público seria apenas documento do municipal, se eu não me engano. Eu tenho um documento aqui, bom. E a classe falou por qualquer documento público, então a gente ampliou um pouco as possibilidades dessa retificação. O 703 exatamente fala sobre o reconhecimento de firma, que a Lei 6.015 estabelece, e a gente colocou que no caso seria por semelhança, não havendo necessidade de ser por autenticidade. Bom, no requerimento, se faz necessário a planta e memorial descritivo, com o número das matrículas e dos registros de transcrição, e caso não possua assento, o imóvel deve ser considerado área de posse. Bom, isso aí é outro problema, principalmente aqui no litoral, onde muitos imóveis é impossível a localização da matrícula, então se abre a possibilidade exatamente da área de posse, também não exclui a possibilidade da retificação. Bom, na planta e no memorial, as firmas reconhecidas também são por semelhança e são tanto do confinante do... Bom, isso aí acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos dispositivos. Mas o reconhecimento de firma também na planta e no memorial não precisa ser por autenticidade, basta que seja por semelhança. Bom, aqui exatamente que foi a inovação, desculpa, eu confundi, na verdade, a atualização dos imóveis completantes com base do documento oficial. Agora eu me confundi. Não, exatamente, foi trazido pela classe e a gente aproveitou aqui também. Atualização dos imóveis completantes com base no documento oficial. O memorial lá do IPTU, isso aí acho que não tem grande problema. Começou a diferenciar exatamente as novidades do novo código, exatamente nas regras especiais de notificação do proprietário do possuidor do imóvel confinante. A gente estabeleceu as regras, exatamente o 706, no inciso 1º a gente fala que havendo comunhão, basta a anuência ou notificação de qualquer um dos consortes. O inciso 2 fala que dependendo do regime de casamento, havendo separação total de bens, a notificação tem que ser do proprietário ou daquele que detém a posse exclusiva. Aqui fala da notificação exatamente dos órgãos estatais, acho que nenhuma modificação, isso já era feito assim, pode a possibilidade prévia da indicação, que a notificação da União, do Estado e do Município pode ser feita pela Advocacia Geral ou Procuradoria. A inovação, talvez, seria a possibilidade de prévia indicação ao juiz de registros públicos de procurador responsável pelo recebimento das notificações. Bom, aqui foi a primeira divergência que foi encontrada exatamente na época da elaboração do novo código. O que falava o artigo original? Que esses atos que não poderiam ser cobrados nenhum desses atos. Houve impugnação da classe e a gente acolheu, parcialmente no caso, para retirar a gratuidade do inciso 1º.
O que diz o inciso 1º? A realização de diligência de vistoria mediante a prévia justificação que será arquivada na serventia. E essas atividades podem ser realizadas por preposto ou por técnico de confiança do oficial, sem problema nenhum, de acordo com o parágrafo 1º. As demais, a gente resolveu manter a gratuidade, até porque a utilização de livros e documentos do arquivo da própria serventia e a intimação do profissional responsável pela planta memorial para esclarecimentos técnicos, que a gente achou que também não haveria necessidade, até porque não há previsão na lei de custos e emolumentos. Bom, vamos tocar. Isso aqui foi outro. Esse dispositivo também foi outro dispositivo que foi contestado pela classe na época, que assim a redação original dele era outra. Na verdade, a gente colocou que o protocolo de requerimento não gera prioridade, a redação original. Daí nos foi trazido exatamente a possibilidade da apresentação de título transmissivo de domínio no decorrer da retificação extrajudicial. E nesse caso a gente entendeu que realmente geraria prioridade, seria impossível o registro da transmissão, e daí a gente criou exatamente a regra do 709, que caso isso ocorra, apresentação de título transmissivo de domínio no curso do procedimento retificatório, com descrição do imóvel diversa da pretendida retificação, notificação do adquirente em 15 dias para falar nos autos. E a manifestação ou a intimação do adquirente não extingue a obrigação de se realizar a correção de informação constante no registro. O prazo para a realização da averbação é de 30 dias, contados do protocolo de requerimento, isso aí é o artigo 710 e também já pela própria lei 6.015, do prazo máximo de 30 dias. E esse aqui eu acho que foi contestado principalmente pelo Dr. Jordan. Esse dispositivo do código, eu lembro que eu dei uma olhada na manifestação, exatamente que o oficial negará a retificação sempre que não puder verificar se o registro correspondente ao imóvel descrito na planta do memorial descritivo, não conseguir identificar todos os confinantes tabulares do registro a ser retificado, implicar transposição para o registro retificando de imóvel ou de parcela do imóvel do domínio público, ainda que não seja impugnado. O que até se o Dr. Jordan puder me auxiliar, eu lembro que na manifestação do senhor, o senhor disse que, no caso, o próprio requerimento, as partes teriam responsabilidade civil e criminal e não haveria necessidade exatamente de uma maior análise que seria isso, dos confrontantes. E que... Foi isso, e o que a gente pensou na época da elaboração disso daí? Na verdade, a gente não quer dificultar ou impossibilitar a retificação judicial caso não seja possível identificar os confinantes tabulares, até porque exatamente a existência de muitas áreas de posse e tudo. O que a gente quer com esse dispositivo, que foi até depois da manifestação, a gente buscou aclarar, incluindo o parágrafo 1º. A gente quer que o registrador não se contente apenas com o requerimento da parte. No requerimento da parte vai ter a planta e o memorial exatamente com a indicação de todos os confinantes, possuidores ou proprietários, e de preferência da matrícula. O que a gente queria com esse dispositivo? Nada mais, nada menos que o registrador buscasse no seu acervo evidências que aquilo está de acordo. Assim, não encontrando, inviabiliza a retificação de forma alguma, apenas a providência é que seria interessante. E, lógico, né, encontrando evidências que não são compatíveis, negaria a retificação. Bom, o que eu tinha para falar de retificação, eu acho que é isso. Ainda bem que não é um tema que não foi tão impugnado na época da elaboração do novo código, diferentemente do parcelamento do solo. O parcelamento do solo existiram inúmeras
inúmeros questionamentos com relação aos dispositivos do código. Eu, de antemão, já afirmo que a Corregedoria tem ciência que precisa melhorar bastante, principalmente depois do provimento primeiro, houve algumas incongruências ali na harmonização, precisa de uma nova harmonização nessa parte, principalmente na parte de incorporação imobiliária. Até os dispositivos 722 e 723 foram revogados, se eu não me engano, o 723 continuou com o parágrafo. Isso aí foi um erro no momento, acho, da impressão, a gente também vai corrigir futuramente. O que eu trouxe para vocês do parcelamento do código? Foi também um dispositivo que foi questionado na época da elaboração. Primeiro eu coloquei uma definição simples. Desmembramento é a operação registral que consiste em seccionar uma área de terreno com ou sem benfeitorias, transformando em 2 ou mais imóveis novos. Aqui eu trouxe exatamente assim, a diferenciação entre loteamento, desmembramento da lei 6766, o parágrafo 1º do artigo 2º e o parágrafo 2º, onde o loteamento é a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias, logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. E, por fim, o desdobro, que é a divisão da área para a formação de novo ou de novos lotes, sem preocupações de urbanização ou venda por oferta pública. Essa última é a única que é uma definição doutrinária, não existe um dispositivo legal que fixe a sua definição. E o que eu quis trazer com isso daqui? Porque exatamente assim, a aplicabilidade do registro especial ou não no momento do desmembramento ou do desdobro ou do loteamento era objeto do nosso antigo Código de Normas no artigo 850. O artigo 850 do nosso antigo Código estabelecia que ficava dispensada a observância do preceito do artigo 18 da Lei 6766, o parcelamento que preencha cumulativamente as seguintes condições. Não implique na abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos, prolongamento, modificações ou ampliação das vias existentes, ou seja, fica fora o loteamento, na definição de loteamento. Não provém de imóvel que, a partir da vigência da 6766, já tenha sido objeto de outro parcelamento. E 3, não importe em fragmentação superior a 10 lotes. Na época da vigência desse dispositivo, lá por volta de 2011, nós recebemos uma consulta na Corregedoria exatamente sobre a possibilidade de relativação desse dispositivo, que são itens bem objetivos que teriam que ser seguidos pelo registrador no momento do parcelamento. Então, nesse requerimento que a gente recebeu, se eu não me engano, foi do segundo ofício de registro de imóveis da capital, falava exatamente de algumas divergências que poderia causar o dispositivo. E eu trouxe aqui como exemplo, isso aqui na verdade está na circular, foi produzido depois, 2 exemplos de parcelamento. O primeiro, um lote de 1.000 metros quadrados, proveniente de parcelamentos de solo regido pela Lei 6766, foi segmentado gerando 2 lotes de 500 metros, em que um deles será doado a um filho. E o exemplo 2 é uma área de 5.000 metros quadrados, servida de ruas por todos os lados e não proveniente de imóvel parcelado após a edição da Lei 6766, que foi dividido em 10 lotes de 500 metros quadrados, os quais serão vendidos em oferta pública. Pelo nosso antigo artigo 850, o primeiro teria que seguir o registro especial da Lei 6766 e o segundo, não. O segundo seria dispensado as exigências do artigo 18. O que, ao nosso ver, geraria exatamente uma discrepância absurda, que no caso do segundo aqui é um caso claro de desmembramento e no exemplo 1 é um caso de desdobro. Então, no caso, a gente traria para o desdobro um procedimento mais
mais, digamos, dificultoso do que para um desmembramento. Então foi editada na época, em 2011 ainda, o Ofício Circular 87, que relativizou exatamente a interpretação do artigo 850, requisitos averiguados na protocolização do pedido, dispensa do regime especial da Lei 6766, relativização dos critérios objetivos em função das circunstâncias fáticas, viabilidade a ser mensurado pelo oficial de registro de imóveis dotado de fé pública. O que a gente quis dizer com isso? Que cabe exatamente ao registrador de imóveis averiguar se é caso de dispensa ou não. Então, na elaboração do nosso novo Código de Normas, nós abolimos o artigo 850 e trouxemos o 719, que no desmembramento, o oficial examinará seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se o caso contempla ou não hipótese de incidência de registro especial. Parágrafo único. Na dúvida, o oficial submeterá o caso à apreciação do juiz de registros públicos. Na formulação exatamente desse dispositivo, houve uma crítica da classe dizendo que essa transferência da análise para o registrador poderia gerar muita, perdão, me faltou a palavra, divergência de procedimentos entre os diversos registradores, que com critérios objetivos fica mais fácil. Mas eu acho que isso se resolve exatamente pelo dispositivo que eu não trouxe na minha exposição anterior, que no caso de desmembramento regido pela Lei 6766, a gente, mesmo havendo ruas, tudo, seria aplicado o procedimento especial da Lei 6766. A diferença básica, ao nosso ver, seria no caso de desdobro. A única hipótese de dispensa dos rigores da Lei 6766 seria no caso de desdobro. E o que diferencia o desdobro, basicamente, do desmembramento é exatamente a destinação. Enquanto no desmembramento haveria oferta pública, no desdobro não. Então, seria isso que eu teria para trazer para vocês. Agradeço a paciência e a boa vontade dos senhores e tenham um bom dia.